Muito bem, pessoal. Vamos recomeçar, né? Descoberta das verdades iniciais é o nosso próximo exercício. E como é que a gente faz isso? Nós vamos fazer isso a partir dos personagens que nós descobrimos. Então, eu já vou trazer para cá o personagem Ruth, tá? Cena 3, primeiro personagem Ruth, porque ele apareceu 56 vezes. Na verdade, a gente tinha visto lá atrás 55, mas eu achei mais uma e já acrescentei. Então tá aqui, Ruth aparece 56 vezes. Eu vou tacar na tela aqui, né, para vocês verem, né, senão não dá certo. Já trouxe Ruth para cá. E agora eu vou criar uma nova janela aqui. Vou trazer para outra tela, só para mim ficar olhando. Aliás, agora eu nem preciso, né? É verdade. Então vamos lá. Primeira verdade. Ruth, texto. O que é isso? Texto é esse aqui. Eu vou copiar esse texto, vou substituir por esse e vou dar um novo formato para esse texto, que é o itálico, e vou mudar a cor das tintas. Aqui eu vou mudar esse, não preciso mais que seja assim, né? Mas vou deixar o sublinhado. Então, Ruth ouviu de Noemi, sua sogra. Ruth ouviu de Noemi, sua sogra. Minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ruth ouviu o questionar de Noemi, sua sogra. Beleza. Qual a lição que a gente aprende aqui? Primeiro, deixa eu ver se o 2 não bate. Ora, Boaz. Não, é diferente. Vamos ficar só com esse mesmo. Eu pensei de juntar, mas não vamos juntar ainda não. Tá aqui. Eu e você aprendemos que Ruth ouviu o questionário de Noemi, sua sogra. Eu e você aprendemos que Ruth, eu vou alterar já, tinha uma sogra que a tratava como filha e que estava preocupada em reconstruir um lar para que ela fosse feliz. Então essa é a lição. Aí é isso que o texto mostrou, né? E agora? Isto nos ensina que as noras devem ter sogras que lhes tratem como filhas e que se preocupem em ajudá-las a reconstruir seu lar e a serem felizes mesmo depois da morte do marido. Ponto. É o verso número 1 nos ensina, estar nos ensinando então essa parte aqui. É isso aqui. Como é que uma nora tem uma sogra dessa? Sendo a nora, sendo uma nora especial. Porque se eu não sou especial, também não vou ter uma sogra especial. Então vamos para a segunda.
Segunda verdade, verso 2. Ora, não é Boaz a companhia estivesse com nossos parentes? Ah, tá. Então aqui eu vou juntar. Aqui eu vou juntar. Vou juntar o 2 com 3. Vou ver o 4. Vou juntar. Vou juntar esse também. E vou juntar esse. Ou não, o 5 não. Vamos ver o 4 aqui. Ó, do 2 ao 4. 2 ao 4. Ora, Boaz, a companhia não é nosso parente? Então, banha-te. Depois, quando ele repousar, notará o lugar, descobrirás e deitarás. Beleza, então eu vou substituir tudo pelo texto. O texto lá em cima por isso aqui. Copiar, Ctrl C, vou vir aqui no texto, vou dar um Ctrl V. Vou mudar esse formato para um formato que eu gosto. Vou reduzir isso aqui, porque eu não preciso mais agora que seja assim. Maravilha. Então tá, agora vamos ajustar. Né? 2 eu não preciso mais deixar aqui o 3 e nem preciso deixar o 4. E aqui é versos. Lá em cima, será que eu fui colocando versos? Ah, não cheguei. Tá. Versos 2 a 4. Então vamos lá. Deixa eu subir isso daqui, sobrar mais espaço. Ruth foi questionada se Boaz, na companhia de cujas servas ela estivera trabalhando, não era um dos seus parentes? E orientada a fazer o seguinte: eis que naquela noite a limparás cevada e na eira. É orientada a fazer o seguinte: eis que naquela noite a limpará a cevada na eira. Depois, deixa eu conferir aqui na Bíblia um negócio. Só um minuto, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Está aberto já, mas um de nossos parentes. Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Ah, tá. Isso aqui, pessoal, é Boaz, tá? Eis que naquela noite a limpará a cevada na eira. Um de nossos parentes que naquela noite a limpará a cevada na eira. Um de nossos parentes eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Não, não é. É Ruth mesmo. Vamos voltar. E é orientada a fazer o seguinte: eis que naquela noite eis que naquela noite ela devia
limpar a cevada na eira. Depois deveria banhar-se e ungir-se e colocar um dos seus melhores vestidos e descer a eira. Porém, não devia se dar a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Isso aqui eu tenho que apagar. Em que se deita. Então chegarás e lhes descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deve fazer. Pronto. Deveria banhar-se e ungir-se. Beleza. Então agora eu vou pegar isso daqui e vou tirar a lição aqui, ó. Vou mudar isso aqui. Eu e você aprendemos que Ruth foi questionada se Boaz, na companhia de cujas servas estivera trabalhando, não era um de seus parentes. E foi orientada a fazer o seguinte. E foi orientada a vírgula. Naquela noite, devia limpar a cevada na eira, próxima ali de onde estava todo mundo. Depois deveria banhar-se, ungir-se e colocar um dos melhores vestidos. Depois deveria descer a eira, porém não devia se dar a conhecer ao homem, até que tivesse acabado de comer e beber. Quando ele fosse repousar, ela deveria notar o lugar em que ele se deitaria. Então, ela se chegaria e lhe descobriria os pés e se deitaria. Então, ele lhe diria o que ela devia fazer. Pronto. Aqui ficou melhor do que em cima. O que eu vou fazer? Vou vir aqui. Então, Ctrl C. E vou voltar nesse aqui, ó. E vou vir até aqui. E vou dar um Ctrl V. Vou pegar isso aqui. E vou fazer aquele esquema lá que é o melhoramento. Não é melhoramento. Eu gosto de indicar isso aqui como sendo
é a Bíblia, né? Isso aqui é a Bíblia. Então eu gosto de fazer essa indicação. É maravilha. Uma vez que a gente já consertou, vou diminuir um pouquinho aqui para ficar tudo na tela, né? E agora a única coisa que eu tenho aqui é que colocar as lições, a lição aqui, né? Isto nos mostra que uma mulher pode tomar a iniciativa em um relacionamento. E como sugestão, deve seguir os seguintes passos. 2 pontos. Estar por perto. Banhada, perfumada e bem vestida. Bem vestida, mas discreta. E no momento certo, deve declarar sua intenção. E no momento certo, agir para demonstrar suas intenções. E no momento certo, agir para demonstrar seus objetivos. Seus objetivos. Vou deixar só aqui por enquanto, porque eu sei que tem mais coisa aí nesse texto. Bem vestida. Versos. Tá tudo certo. 2 a 4. Beleza, essa foi a nossa primeira. Não, essa foi a segunda, né? A primeira tá aqui. Essa foi a segunda lição. Agora nós vamos para a terceira lição. Terceira lição. Respondeu Ruth: tudo quanto me disseres farei. Então foi para ele. Bom, aqui ela disse que faria e aqui ela está fazendo. Então eu vou deixar os 5 e os 6 juntos. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, coração alegre, deitar-se, ela de mansinho chegou. Então eu vou deixar aqui para ser a quarta. Maravilha. Então vamos resolver só a terceira. Vamos pegar então o texto, né? O 5 e o 6. Vou copiar, substituir por esse. Vou vir aqui e vou fazer aquele esqueminha que eu gosto, que é deixar o texto parecido com o texto bíblico, porque na verdade o que eu estou fazendo aqui é a Bíblia, né? Ruth respondeu. Ruth
Ruth respondeu: tudo quanto me disser, farei. Então foi para ele, fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Verso 5. Beleza, então agora vamos para aqui é versos 5 e 6. Então vamos lá. Deixa eu só alterar aqui. Eu e você aprendemos que Ruth respondeu: tudo quanto me disseres farei. Então foi e fez como foi ordenado. Isto nos mostra que uma nora deve ser submissa na teoria e na prática. A sogra. É lógico que a gente está falando de submissão àquilo que é correto, justo e bom, né? Que é o caso do texto. Maravilha. 5 e 6 estão prontos. Quarta lição agora, 7. Havendo Boaz comido e bebido, ela de mansinho deitou-se. Vamos ver o 8. Sucedeu-se que pela meia-noite ele assustou. Então, eu acho que está tratando da mesma coisa. Vamos botar aqui. 7 e 8. Vamos ver o 9. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: beleza, acho que o 9 também tem que vir para cá. Maravilha. Então aqui fica versos 7 a 9. Deixa eu ver o 10, né? Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste por último. Então é isso. 7 a 9. Vou pegar o texto, copiar, trazer para cá, colar, fazer os meus ajustes finos para mostrar que isso é Bíblia. Só ajustar isso. Ajustado, vou apagar. Ruth, havendo, pois, Boaz comido e bebido, já estando tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Vou tirar isso aqui, né? Ruth chegou de mansinho. Ruth, vou colocar assim. Depois que Boaz comeu e bebeu e estava já de coração um tanto alegre, e foi se deitar, e deitado ao pé de um monte de cereais, ela se chegou de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que ela estava deitada a seus pés. Então disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende tua capa sobre a tua serva, porque és resgatador.
Maravilha, continuamos a saga da sedução aqui. Vamos lá. Eu e você aprendemos que Ruth, depois que Boaz comeu e bebeu, já de coração alegre, tal. Isto nos mostra que na arte isto nos mostra que quando a mulher toma a iniciativa, ela também deve, dois pontos, esperar o momento certo, fazer tudo discretamente, mas já deixando claro suas intenções. Ser esposa, ser submissa e esposa. Ser esposa. Bom, maravilha, a Bíblia é muito perfeita. Então, a mulher pode tomar a iniciativa? Pode. Mas ela deve deixar claro as suas intenções desde o início, porque se o cara é um aproveitador, se o cara está querendo só tirar uma casquinha, ele já sai fora. Então, olha, tem um interesse, pode dar certo, é um partido para mim, siga os passos que está dando aqui desde o início, né? Aqui tem uma dica aí para um começo de relacionamento. 5 e 5, beleza. Vamos à lição 5, verso 10. Diz: bendita és tu, tua não foste após o mais jovem, mas ele. Agora, pois, minha filha, não tens receio, tudo quanto disseste, farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és virtuosa. Vamos lá. Deixa eu ver se eu emendo, se eu deixo 10 e o 11 sozinho. Não tenhas receio. Vou fazer só com o 10 aqui. Vou pegar. Pronto, transformei em texto. Ruth ouviu Boaz dizer: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, pobres, quer ricos. Verso 10. Maravilha. Vamos lá. Eu e você aprendemos que Ruth era bendita. Eu e você aprendemos que Ruth ouviu votos de que ela fosse bendita do Senhor. Que Ruth era bendita do Senhor. E que Boaz
a tinha como filha. E que, na opinião dele, o que ela fez agora fora melhor do que a benevolência anterior. Para com a sogra. Não vou colocar, porque a gente já sabe. Pois ela não havia ido após os jovens, quer pobres, quer ricos. Ela não havia ido procurar amor nos braços dos jovens, quer pobres, quer ricos. 10. Maravilha. Vamos só ajustar já de uma vez, para não ficar nada para trás. Beleza. Isto nos ensina que uma nora que perde o marido deve se comportar de tal modo que seja vista como bendita do Senhor. Por seus atos de bondade e seu comportamento moral. Verso 10. E seu comportamento moral. Então, o que fez ele enxergar ela como bendita do Senhor? O que fez ele enxergar ela como bendita do Senhor? As bondades, né? A benevolência dela e o comportamento moral dela, de não ter ido atrás do amor dos meninos, né? Provavelmente Ruth era ainda muito jovem. Terminamos. Aí terminamos a 5, né? Agora vamos para 6. Vamos para 6. Vamos para o 11, então. Agora, pois, filha minha, não tenhas receio, tudo quanto disser farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que é mulher virtuosa. Fica-te aqui esta noite, pela manhã, se ele te quiser resgatar, vem. O 11. E o 12? Por que eu tirei o 12 daqui? Peraí. É porque ela, na verdade, ela não aparece no 12, mas o 13 fica sem sentido. Se a gente não tiver o 12 aqui. Ora, muito verdade que eu sou. Fica-te pensando se ele quiser resgatar, se não, apraz resgatar-te, eu farei. Tão certo como Deus, Senhor. Deita-te aqui até. Eu acho que a gente, então, terá que deixar o 12 e o 13 juntos e a gente construir só uma lição aqui
tá? Por quê? E aqui versos, eu vou colocar 11 a 13. Por quê? Porque senão vai ficar sem sentido. Então, eu vou copiar o texto, vou colar no lugar desse, vou pegar isso aqui, vou fazer aquela mudança para mostrar que eu estou trabalhando com a Bíblia. Então, só mudo a cor, porque o texto bíblico eu uso dessa cor. Então, beleza. Então, vamos lá. Ruth, agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Ruth ouviu de Boaz que ela não precisava ter receio, pois tudo quanto ela disse, ele lhe faria. Pois toda a cidade do seu povo sabia que ela era uma mulher virtuosa. Ela, tudo quanto ela disse, ele lhe faria. Pois tudo quanto ela disse, vírgula, ele lhe faria. Ora, porém, ele fez uma ressalva, dizendo: que era verdade que ele era resgatador, mas que havia outro resgatador mais chegado do que ele, ou com mais direitos, né? Porém, ele lhe disse para que ela ficasse ali aquela noite e que pela manhã, se ele lhe quisesse resgatar, bem, que lhe resgatasse. Porém, se não quisesse, porém, se não fosse do seu interesse resgatá-la, ele o faria. E prometeu.
Tão certo como vive o Senhor, ele faria. Bom, bom. Então, disse novamente a ela: deita-te aqui até amanhã. Maravilha, terminamos. Vamos para o lição. Eu só pego aqui, jogo para cá, altero para ficar tudo igual e vamos lá. E você aprendemos que Ruth ouviu de Boaz que ela não precisava ter medo, pois tudo quanto ela disse ele faria, pois toda a cidade do seu povo sabia que ela era virtuosa. Vamos começar aqui. Isto nos ensina que a mulher que faz o que é correto e da forma correta não precisa ter medo. Principalmente se suas ações são acompanhadas por um caráter precioso. Pronto. Mas vamos ver mais, né? Por ele fez a ressalva, chegando-se. Por ele disse: fica esta noite, até pela manhã. Se ele quiser resgatar, resgatá-la. Se não, ele prometeu o Senhor. Então disse novamente: deita-te aqui. Caráter precioso. Em todo caso, ela conta com a graça dos que decide como está. Esse final nem precisava, né? Mas vamos deixar. Então, o que nós aprendemos é que esse texto nos ensina que uma mulher que faz o que é correto, da forma correta, não precisa ter medo, principalmente se suas ações são acompanhadas de um caráter precioso. Maravilha. Até o 13 está pronto. Nós estamos falando da lição 6, agora vamos para a lição 7ª. Lição 7ª. Verso 14. Ficou-se deitada a seus pés pela manhã, levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ela disse: não se saiba que veio mulher a ele, porque ele disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti. Segura-o. Ela segurou. Ele encheu. Então, são lições diferentes. Eu acho que eu vou usar os dois versos, tá? Então, vamos lá. Eu vou substituir isso aqui pelo texto. Ctrl C. Texto. Ruth ficou deitada a seus pés até pela manhã e não se levantou antes que pudesse. E levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro. Porque ele disse: não saiba que veio mulher a ele. Beleza. Então vamos pegar aqui e vamos trazer a lição para cá. Vamos marcar e vamos lá. Eu e você aprendemos que Ruth ficou deitada a seus pés até pela manhã. Vou botar uma vírgula, porém, levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Antes que pudessem ter relação. Antes que pudessem ter relação sexual.
porque ele disse: não se saiba que veio mulher a Eira. Onde os homens ficavam, não podiam ficar mulher, porque senão virava um negócio, não daria certo. Eram muitos servos e servas trabalhando, todo mundo dormia no trabalho. Então não podia acontecer sujeira, não podia acontecer atos sexuais não permitidos por Deus. Não podiam haver relações sexuais ali de qualquer jeito. Havia um cuidado nesse sentido ali por Boaz. Então Boaz falou assim: fica até pela manhã, mas olha só, não pode, as pessoas não podem saber que teve uma mulher aqui. Então ela se levantou antes. Então o que que isso nos ensina? Isto nos mostra que a mulher sem o primeiro marido deve ter um comportamento sexual ilibado. Deve se preservar. Deve se preservar e tomar todos os cuidados neste sentido. Pronto. É isso que mostra o caráter daquela mulher. Beleza, oitava, vamos lá. Legal que o texto está nos ensinando, né? Vamos pegar aqui o verso 15. Vamos aqui para o texto, vamos colar. Vamos fazer a mudança, né? Vamos tirar o maiúsculo aqui, não preciso mais. Disse mais, dá-me o teu. Ruth ouviu Boaz dizer-lhe ainda: dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela segurou, ele encheu de 6 medidas de cevada, o pôs nas costas, então ela foi à cidade. O que eu aprendo? O que eu aprendo aqui? Ruth ouviu de Boaz dizer: dá-me o teu manto. Isto parece ensinar bom caráter e preservação sexual amplia as chances da conquista e desperta a bondade do parceiro. Isto, não gosto do parece, isto nos ensina que a preservação sexual amplia a chance da conquista e desperta a bondade do parceiro. Maravilha, tá ótimo para mim isso aqui. Oitava, vamos para o nona lição, 16. Então, chegando a casa, te passaram as coisas, filha minha, ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas 6 medidas, ele me disse, não volte para a casa de sua sogra sem nada. Então, vamos lá. Vamos juntar, porque é uma coisa só, deixa eu ver se o... Então lhe disse Noemi, espera, minha filha. Eu vou deixar separado. Aqui eu vou só colocar 16 e 17. E vamos copiar o texto aqui. Vou trocar por isso. Opa, deu errado. Vou trocar por este. Vou pegar isso aqui. Vamos moldar. Ruth. Ruth chegando em casa.
chegando na casa da sua sogra, que era sua casa também, né? A sogra lhe perguntou. A sogra lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera e disse ainda estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse não volte para a tua sogra sem nada. Versos 16 e 17, terminamos, vamos pegar aqui, trazer para cá, vamos dar aquela melhorada. Eu e você aprendemos que Ruth, chegando na casa da sua sogra, a sogra lhe disse. Então, vamos lá. Isto nos ensina que boas noras e seguindo os conselhos das sogras serão boas amigas e confidentes umas das outras. E também uma sempre ajudará a outra com os benefícios que vierem dos seus relacionamentos. A verdade é o seguinte, é bem delicado uma história você extrair princípios, mas aqui a gente pode pensar em algo nesse sentido. Isso nos ensina que boas noras e seguindo conselhos das sogras serão boas amigas. Isto nos ensina, eu vou diminuir, isso nos ensina que noras e sogras podem ser boas confidentes. Aí não precisa de uma das outras. E também que uma sempre ajudará a outra. Vou deixar só isso aqui. Uma sempre ajudará a outra. Não, aqui tá errado. Não vai ficar assim. E aqui? E que uma sempre ajudará a outra. Versos 16 e 17. Terminando, verso 20 agora, né? Vamos copiar o texto. Vamos vir aqui. Vamos apagar. E vamos mostrar que isso aqui é Bíblia, tá? A verdade inicial é Bíblia. Eu não invento nada, não. Qual que é a verdade? A 9ª. Aqui é a 10ª, então. 10ª verdade. Ruth, então, Ruth ouviu Noemi lhe dizer para esperar. Ruth ouviu Noemi lhe chamar de filha e lhe dizer para esperar até
e ouvisse como se dariam as coisas. Porque ela acreditava que aquele homem não descansaria enquanto não se resolvesse aquele caso. E no mesmo dia. Bom, vamos ver o que nós aprendemos. Vem para cá. Vamos só mudar para ficar igual. Eu e você aprendemos que Noemi a chamou de filha. Ele disse para esperar. Eu creio que eu e você, essa questão do filho a gente já discutiu aí para cima, né? Eu e você, isto nos ensina que depois de feito o que se deve fazer, o melhor é a arte da paciência. É a arte da paciência. Esperar até que o outro tome os próximos passos. E eles sempre darão. Bom, verso 18. Terminamos, pessoal. Terminamos. É uma aula um pouco mais longa, mas é assim mesmo. A descoberta das verdades e as lições para nós são aulas mais longas. Mas nós terminamos, mas não terminamos tudo ainda. Nós temos a conclusão, o tema, tá? Isso aqui é aula 3, né? Cena 3, título 1. E o tema? Como é que nós vamos fazer isso? No nosso próximo encontro. Então, fique comigo. Assista também a conclusão e Deus abençoe a sua